Transformações da matéria, as famosas transformações físicas e transformações químicas, ou também conhecidas como fenômenos físicos e fenômenos químicos. Se você está iniciando aí o estudo da química, com certeza você se deparou aí com esse conteúdo, que é bem simples. Vem com o professor Rainan Machado do canal Ciência Rústica, que eu vou te explicar aqui em poucos minutos esse conceito. Como sabemos, a matéria ela sofre constantes modificações, seja de forma natural ou não. E as transformações da matéria elas vão se encaixar em uma dessas duas classes. Vai ser uma transformação física ou então uma transformação química. As transformações físicas são aquelas transformações na qual a natureza do material não se altera. Não há a formação de novas substâncias. As substâncias que eu tenho no início, antes da transformação, são as mesmas que eu tenho no final, após a transformação. Então, por exemplo, se eu pego e embolo uma folha de papel, eu promovi uma transformação. Eu alterei esse material, mas a natureza do material não se alterou. Eu tinha papel no início e no final eu tenho papel. A única coisa que mudou foi o seu formato, a sua estrutura física. Então, nas transformações físicas, eu altero o formato, a estrutura física do material e não altero a natureza. Não há formação de novas substâncias. As mudanças de estado físico, que nós vimos na última aula, como fusão, vaporização e etc., elas são transformações físicas, O próprio nome sugere, mudanças de estado físico. O gelo, quando se derrete, ou a água líquida, quando evapora, não existe uma formação de uma substância diferente, Em todos os casos, nós estamos falando de água em diferentes estados físicos. Agora, no caso das transformações químicas ou fenômenos químicos, a natureza do material se altera. Existe uma formação de substâncias novas, substâncias diferentes, Ou seja, há a ocorrência de reações químicas. Então eu tenho um material no início, uma substância no início, e no final eu tenho outro material, outras substâncias diferentes. O mesmo papel do exemplo que a gente tinha amassado, fazendo uma transformação física, se a gente pega esse papel e coloca fogo, promove uma queima nesse material, no final dessa transformação eu não tenho mais o papel. Aquele papel foi transformado e agora ele virou cinzas e a fumaça aí que foi perdida para o ambiente, outras substâncias diferentes. Existem algumas evidências que mostram que há ocorrência de reações químicas, de um fenômeno químico ou não. São elas mudança de cor. Então, quando há mudança de cor de um material, isso é uma evidência de que aconteceu uma transformação química. Por exemplo, uma fruta, ao amadurecer, ao apodrecer, ela muda a sua cor. A mudança também aí na textura, no odor ou no sabor, também são evidências de que houve uma transformação química nesse material. Então, por exemplo, quando você pega um alimento que está cru e cozinha, esse alimento ele vai mudar a cor, a textura, o sabor. Tudo isso são evidências de um fenômeno químico, de uma transformação química. Outras coisas que evidenciam aí a ocorrência de reações químicas, além da mudança de cor, textura, cheiro e sabor, é a liberação de gases, o desprendimento de gases. Então, se você pega, por exemplo, um comprimido efervescente e coloca na água, você vai ver um monte de bolinhas de gases, gases sendo liberados. Aquele gás, o gás carbônico, ele não existia antes de você misturar o comprimido com a água. Ele foi formado depois. Então, a liberação de gases é uma evidência de que novas substâncias foram formadas, de que há a ocorrência de uma reação química. Além do desprendimento de gases, a liberação de calor ou a liberação de luz também é uma evidência. Quando você está queimando um material, tem liberação de calor, tem liberação de luz, isso mostra que está acontecendo uma reação química ali. Se você já ajudou a sua avó, a sua mãe, ou você mesmo já fez o sabão, você sabe que quando se dissolve a soda na água, há o aquecimento ali. Se há o aquecimento, liberação de calor, é um indício de que uma transformação, uma reação química aconteceu. Beleza? Então é isso. Se você quiser definir se determinada transformação, se determinado fenômeno é físico ou químico, pare e pense.
No final, a natureza do material é outra, tem uma substância totalmente diferente, mudou de cor, mudou a textura, o cheiro, o sabor, ou tem uma luz, um desprendimento de gás, se sim, é um fenômeno químico. Agora, se o material apenas alterou o seu formato físico, a sua estrutura física ou o seu estado físico, aí é um fenômeno físico. Chegamos aí ao final dessa videoaula, espero que tenha ficado claro o conceito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, que isso vai nos ajudar, vai ajudar o professor Rainan Machado e o canal Ciência Rústica a continuar produzindo vídeos aí para mais e mais alunos do Brasil. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.